CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia. Sem áudio, Bruno. Ih, meu Deus. Agora com áudio. Agora Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, né? Tentaram me impedir de falar, Felipe Pereira, mas não conseguirão. Não vão te calar. Tentaram, não, né? viu? Você mesmo, autossabotagem. Tentaram, eu mesmo É. no caso, né? O problema é a pecinha que tá atrás aqui do microfone que não desmutou-se, né? Bruno, muitos prefeitos eleitos estão naquela fase de transição, buscando informações junto, né, às atuais administrações aí, para tentar entender o cenário, principalmente econômico, né, das prefeituras, o que tem em caixa, o que vai ser possível fazer na virada aí do ano. E o Tribunal de Contas vem reforçando exatamente medidas para que essa transição seja clara, transparente e das responsabilidades dos prefeitos que vão entregar também a gestão, né? Você sabe que essa é uma fase importantíssima, Sandra, porque muitos dos prefeitos, ao longo da campanha, chegaram a fazer promessas, e essas promessas, para elas poderem ser minimamente executadas, é preciso que se tenha previsão orçamentária. Eu sempre insisto aqui e falo para o querido ouvinte, né? O primeiro ano de gestão é um ano de ajustes e adaptações, de alguma forma, para você poder organizar, estruturar o secretariado, as equipes e começar a definir os planos do que vai ser os próximos 3 anos, né? Isso ocorre porque você já lida com o orçamento que, em tese, ele já foi votado agora pelo Legislativo. Eu digo em tese porque o prefeito vai ter uma margem ali de manobra para fazer algumas alterações e ajustes no seguinte de privilegiar os seus projetos, as suas políticas. Mas não dá também para fazer tudo no primeiro ano, né? Então você precisa ter essa clareza, você precisa entender também do ponto de vista de como vem a trajetória do gasto nos últimos 4 anos, o que é sustentável, o que não é sustentável, e caso tenha apontamentos do Ministério Público, apontamentos do Tribunal de Contas sobre ajustes que tem que ser feito, é nesse momento da transição que você precisa tomar ciência deles para poder depois fazer uma implementação. Vou dar só um exemplo aqui, né, de uma das cidades que eu acompanho também aqui por conta do grupo, né, que é Ribeirão Preto, onde, por exemplo, o Tribunal de Contas fez um apontamento a respeito de cargos em comissão. Então, o prefeito agora que vai assumir vai ter que repensar toda a organização e a distribuição de cargos em comissão. Está tendo que fazer isso já na equipe agora de transição, o mapeamento, quem serão os cargos afetados, para poder não incidir diretamente, por exemplo, na prestação do serviço público. Em Campinas, a gente entende que tem uma tendência a ser relativamente mais tranquila por conta que se trata de uma manutenção da atual administração, né? Então é um sequenciamento. Ajustes devem ocorrer por questões de correlação de forças políticas ou até mesmo avaliação, né, da qualidade dos trabalhos prestados ali por parte do secretariado. Então um ajuste ou outro sempre acontece, as mudanças elas são naturais desse processo, mas é importantíssima essa equipe de transição. E um adendo ainda, mesmo em cenários onde não há uma transição no sentido de uma mudança, né, numa passagem de bastão governamental, é importante se ter um gabinete, Sandra, no sentido de se estabelecer um balanço, servir como uma espécie de uma, vamos por assim, de uma controladoria interna, né, um controle interno, para fazer um balanço da gestão nos últimos 4 anos e poder definir em que sentido deve ser melhorado, né, melhorada a política como um todo, né? Então, acho que é uma fase muito importante. Tem cidades que têm as suas leis próprias para poder dar conta de pensar a transição, e naquelas que não têm, há o direcionamento da lei federal para poder fazer esse processo todo. Mas tem que ser transparente e tem que ter esse diálogo com a equipe que está trabalhando nessa transição. Não tem a menor dúvida, né? É fundamental, porque sem esse diálogo, na verdade, você não vai ter acesso às informações que são necessárias, né? Então tem que ter uma predisposição tanto por parte dos atuais mandatários quanto daqueles que vão integrar, sob pena de acontecer aquilo que a gente viu no nível federal, que ficou uma verdadeira barbaridade, né? Ou seja, quando trocou lá e saiu o Bolsonaro e assumiu o Lula, a equipe de transição querendo também ter acesso às informações e o governo federal demorando, e depois nomeou algumas figuras lá para poder fazer isso, mas enrolou, não reconheceu o resultado de eleição, enfim, empipina tudo, para usar o português claro, e dificulta a vida da equipe que está entrando como um todo. E tem ainda uma outra questão que é interessante também da gente observar, e aí por conta de alguns anos já de experiência acompanhando, sobretudo câmaras municipais, eu confesso que eu já vi de tudo um pouco, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, que é o prefeito aproveitar-se do fato de que o legislativo está terminando o mandato, e sobretudo aqueles que não foram eleitos, né? E às vezes passar medidas que são medidas um pouco mais impopulares no apagar das luzes, né? Então você pega aí principalmente finalzinho de novembro, começo de dezembro, que ninguém mais está de olho em nada,
E aí, às vezes, você tem aqueles projetos que estão parados, você vai lá, negocia com essas pessoas, às vezes alguns desses que não se tornaram vereadores são figuras importantes do partido que você pode, de repente, acolher numa administração futura, trazer para um determinado cargo comissionado, então você faz uma negociação, aprova um projeto, uma lei, um aumento, que às vezes tem uma medida um pouco mais impopular e não vai pesar sobre ele porque ele não será representante na próxima. Então é importante a gente ficar de olho agora, né, vamos por assim, final de novembro, começo de dezembro, nesse tipo de coisa que pode vir a avançar nos legislativos municipais da região. E Campinas vai sediar na próxima semana um encontro de prefeitos eleitos. É um evento organizado pela Associação Paulista de Municípios e deve abordar os desafios do começo de gestão para quem então foi eleito e vai ter aí as responsabilidades. É legal, é legal. Eu gosto bastante desses encontros, particularmente, né? Já participei, não desse, né, organizado aí por Campinas, eu já participei de outros organizados por outras instituições. Eu acho que é importante os prefeitos que foram eleitos agora, viu, Sandra? Eles, de alguma forma, se preocuparem em melhorar a gestão pública como um todo, independente da orientação política, independente do seu viés. Por quê? Se tem algo que já está mais do que pacificado no Brasil, que há dois grandes desafios em se tratando de política local. Primeiro, um desafio técnico, sobretudo, sobre como lidar com essa dimensão envolvendo convênios, repasses de emendas, tornar o município mais competitivo, tornar a administração mais eficiente. Então, quando você promove esses encontros e, de alguma forma, você traz palestrantes, convidados, há um espaço de compartilhamento de experiências interessantes, há, portanto, uma circulação e uma troca ali de ideias, de perspectivas e de projetos entre aqueles que participam de uma ação como essa. Então, isso tende a ser positivo, claro, desde que os gestores públicos se dediquem também a levar isso adiante. E tem um segundo aspecto que ele também não é menos importante, que é sobre como você ter que fazer cada vez mais com menos, né? Então, trocar experiência nesse sentido de, por exemplo, a prefeitura de um determinado lugar conseguiu estabelecer um plano que melhorou a sua eficiência arrecadatória, né? Ou conseguiu construir, sei lá, um refis que deu um resultado positivo. Eu já vi relatos em encontros como esse, de coisas relativamente simples, mas que surtiram um efeito positivo. Vou dar um exemplo, né? Uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, o prefeito verificou que ele tinha um problema crônico, vamos dizer assim, né? De não pagamento dos tributos. E aí, o que geralmente as prefeituras fazem? Faz aquele financiamento, né? Você parcela, perder de vista, mas ainda assim as pessoas não pagavam. Como que ele travou isso? Ele teve a possibilidade de fazer o pagamento por cartão de crédito. Porque aí mesmo que a pessoa venha a ser devedora, no cartão de crédito a operadora faz o pagamento, né, de tributos que não eram muito altos. Quer dizer, é uma medida simples de gestão que foi adotada, mas que contribuiu para diminuir, né, esse problema que se tinha ali do ponto de vista do pagamento das questões fiscais, enfim, dos impostos do município como um todo. Então, é um espaço que, se ele for bem estruturado, bem feito, se não for só um palco politiqueiro, vamos dizer assim, ele tem uma possibilidade de trazer contribuições significativas. Eu mesmo, por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês, com os ouvintes, no dia 28 de novembro, eu vou participar de uma dessas escolas de prefeitos em São Paulo, para justamente poder debater um pouco do cenário político, as mudanças, as transformações e como isso impacta aí para aqueles que virão. E tem assuntos que fazem parte aí do contexto regional, nacional, mundial sobre as mudanças climáticas, né? Tanto é que está tendo a Conferência das Nações Unidas sobre esse tema. Começou com poucas lideranças, mas tem representantes aqui da região da Frente Nacional de Prefeitos na COP29, inclusive o prefeito aqui de Campinas apresentou o painel Compromisso com a Ação, a abordagem brasileira para uma governança climática multinível, aí levou algumas ações que estão sendo desempenhadas aqui na cidade, né? O prefeito defendeu que o governo federal subsidia as obras de combate aos efeitos das mudanças climáticas. Vamos ouvi-lo. Aqui eu falei da importância de financiamento do governo federal para as obras de adaptação da cidade, obras de drenagem, obras anti-enchente. E falei da experiência de Campinas de conseguir o financiamento junto ao BNDES de quase 600 milhões de reais para as obras anti-enchente lá da Princesa do Oeste e também do Rosimbo Maia. Mas, ô Bruno, se a gente parar para analisar, é óbvio que um investimento como esse de 600 milhões de reais é muito para uma cidade. Mas as cidades também têm que se coçar um pouquinho, né? Ah, tem. Puta, se não correr atrás hoje em dia, tá cada vez pior, né, gente? Tá. E outra, detalhe, eu acho que tem uma dimensão importante da gente pensar, que é o quanto dentro dessa nova lógica do mundo globalizado e de cada vez mais você não ter apenas
o país agindo politicamente, mas você tem cidades, né? Hoje se tem uma reflexão muito sistemática, o Felipe Pereira, a respeito principalmente do papel das cidades, principalmente as cidades que são regiões metropolitanas, cidades de grande porte, dentro das temáticas que são as temáticas mais importantes para as pessoas, meio ambiente, se a gente pensar o deslocamento dentro do município, mobilidade urbana, enfim, questões de projeto de infraestrutura, há cada vez mais parcerias que vêm sendo feitas em caráter internacional. O que eu quero resumir com tudo isso? A cidade se tornou um ator global dentro dessa nova lógica hoje em dia, levando experiências, atraindo financiamentos e muitas das vezes fazendo isso a despeito de negociações ou acordos prévios estruturados a nível nacional. Acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente verificar, isso tem ocorrido em vários momentos. Tem ocorrido, por exemplo, quando você tem prefeitos tentando organizar o município, dando subsídios, dando incentivos para trazer empresas que são empresas transnacionais ou empresas que são empresas significativas no mercado global. Quando a gente está falando, por exemplo, de questões ambientais como um todo, muitos dos municípios têm experiências que em tese são exitosas ou que têm um potencial de replicação ou que podem apontar para um futuro mais promissor e aí leva isso com possibilidade de atração de investimentos dentro disso que a gente tem chamado cada vez mais de economia verde. Então, acho que é preciso prestar atenção para o fato de que as cidades se tornaram atores muito importantes dentro desse processo também. Por isso, da presença do Dário, por isso da presença de outros prefeitos, de outras autoridades, né, na COP29, por exemplo, lá no Azerbaijão. Né? Mas o que eu penso fundamentalmente? A cidade vai ter que cada vez mais se movimentar para poder também atrair esses investimentos. Né? E investimentos que não vêm só do ponto de vista governamental, mas podem vir principalmente de empresas que tenham ali como um dos seus principais compromissos essa coisa da descarbonização, da sustentabilidade e assim por diante. Né? Se transformar num polo de atração. Semana passada, por exemplo, o Senado estava discutindo, portanto, a respeito principalmente da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Foi uma notícia que não ganhou tanto os holofotes, mas se trata, por exemplo, de uma medida legislativa importante que pode ter uma repercussão, inclusive, para os municípios. Né? Uhum. Agora, tem algumas áreas que demandam muito recursos e os municípios têm optado pela concessão, como do saneamento básico. Muitos municípios no país têm ido em direção a isso, né, o Bruno? Inclusive, a gente trouxe também uma reportagem hoje da situação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valinhos, que saiu, né, da iniciativa pública, né, ou foi para a iniciativa pública, mas para investimentos privados. Né, e é algo que parece ser uma tendência de muitos municípios, né? É algo que parece ser uma tendência de muitos municípios, mas eu confesso para você que é assim, Sandra, posso até estar equivocado naquilo que eu vou falar aqui, obviamente que o ouvinte do outro lado tem todo o direito do mundo de discordar, mas eu penso que alguns setores específicos que são de controle estatal até então, que vem entrando nessa lógica de privatização de modo relativamente acelerado, a gente não sabe ainda ao certo onde vai dar. Eu acho que tem setores que são setores muito estratégicos e muito problemáticos também. Acho que a coisa da água é uma dos principais desafios. Se deu toda aquela atenção, se falou, o governo prometeu mundos e fundos, por exemplo, quando todo esse processo que a gente vem enfrentando da privatização da Sabesp, de que vai trazer melhorias, de que vai antecipar a meta de universalização, um monte de coisa, mas eu confesso que até agora ainda não fui convencido de por que você privatiza uma companhia que dava um lucro na proporção que dava e que entregava um serviço que era de relativa qualidade, exceto em alguns lugares e algumas pontualidades. Porque a minha grande preocupação é o seguinte: quando se trata dessas empresas atuarem em mercados que são mercados rentáveis, então vale a pena você fazer processo de leilões. Então, por exemplo, uma coisa é um município no estado de São Paulo, que tem uma rede, que é estruturada, que tem gente, que tem comércio, que tem dinheiro circulando, ir lá e fazer um investimento. Agora, quem tem coragem de fazer um investimento dessa magnitude no interior da região norte brasileira? Ah, não, aí você deixa para o estado porque não é interessante para a iniciativa privada, por exemplo? Eu não sei. Eu acho que em várias áreas isso foi extremamente importante e estratégico. Por exemplo, o campo da telefonia, embora o processo de privatização em si no Brasil feito lá atrás, nos anos 90, tenha muitas críticas quanto à valor praticado, a forma como foi feito, etc. Mas hoje a gente sabe que foi fundamental um processo como aquele para poder diversificar, ter acesso a de algum modo, ampliar aí o sistema de telefonia, possibilitar, baratear o custo e etc. Mas em áreas estratégicas como, por exemplo, recursos minerais, água, né, que é um bem vital, o próprio campo da energia, ou o debate que está posto em São Paulo, envolvendo a Enel, por exemplo, né, o operador do sistema elétrico como um todo. Então, eu não sei. Eu acho que, às vezes, se compra algumas ideias de modo muito automático, vendendo supostas facilidades, mas isso a gente ainda vai ter que maturar um pouco mais para observar. Eu só temo que seja muito tarde depois para
para poder voltar para trás. Né? Análise feita. Bruno Silva, obrigada e até amanhã. Imagina, eu que agradeço, viu, Sandra? Abração para você, abraço Felipe Pereira, todos os nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais um cafezinho aqui, um pouco mais de política. Até amanhã, Bruno. EPTV é notícia na CBN. Atento ao